estamos aqui para o nosso 17º vídeo da série Tesouro Direto na Prática. E dessa vez nós vamos fazer realmente um exercício prático. Nessa semana eu publiquei no nosso grupo de investimentos pessoais no Facebook um exercício que eu chamei de exercício de fixação. Eu criei um cenário fictício, né, para a gente testar como escolher o melhor investimento. E nesse exercício foi dada a seguinte questão. Você tem 20 mil reais e você pretende investir esses 20 mil reais por 3 anos. Então você foi até um banco e foi te dado 5 opções. A primeira opção 1, comprar títulos do Tesouro Selic. Opção 2, comprar títulos do Tesouro IPCA, sendo que a taxa paga nesse dia era de 6%. Opção 3, comprar títulos do Tesouro pré-fixado, com uma taxa de 12,5%. Opção 4, investir numa LCI de um banco pequeno, mas que tem FGC, pagando uma taxa de 95% do CDI. E a opção 5, investir no CDB, também de um banco pequeno, que estava com uma taxa de 110% do CDI. Então foi oferecido essas 5 opções. Obviamente no mercado existem outras opções, mas nós devemos nos apegar nessas 5 para que a gente pratique então o nosso exercício. E a pergunta era, em qual desses 5 você vai aportar os seus 20 mil reais por esses 3 anos? Obviamente você só pode escolher uma delas, não foi dada a opção de dividir. Então, o objetivo desse exercício é verificar como é que você escolhe um título para investir, ok? Então nós vamos agora para o computador e nós vamos mostrar para vocês como que isso acontece. Antes, eu gostaria de mostrar para vocês, eu queria que vocês continuassem fazendo as suas perguntas, que você se cadastrasse aqui no nosso canal, né, se inscrevesse no nosso canal, dá um like aí para a gente se você está gostando dos vídeos e compartilhar com seus amigos. Eu comentei que nós colocamos esse exercício no nosso grupo fechado no Facebook, que é um grupo que tem o nome Investimentos Pessoais. Se você procurar por Investimentos Pessoais, você vai encontrar o nosso grupo. Mas eu vou deixar aqui na parte inferior do vídeo o link para você se inscrever lá no nosso grupo e participar das discussões, e periodicamente nós vamos criar esses exercícios hipotéticos para que vocês possam praticar esse aprendizado. Eu também postei no mesmo grupo as respostas desse exercício, que foram as seguintes. A opção mais vantajosa, ou seja, aquela que teria melhor taxa, foi a LCI, deu 12,21. A segunda opção foi o CDB, ele deu uma taxa anualizada de 12,01. A terceira opção ficou o Tesouro IPCA 2019, que pagou uma taxa de 11,34. Tudo isso é taxa líquida, tá? A quarta opção foi o T-Selic, com 11,01, e a quinta foi o Tesouro Pré, com 10,19% ao ano. Eu postei essas respostas e falei para as pessoas, olha, no final de semana, ou seja, hoje, no dia 10 aqui de junho, nós vamos gravar um vídeo e vamos explicar como chegamos nessa resposta, quais foram os critérios, quais foram as metodologias. Okay? Ainda no exercício, foi dado 2 dados que eu não havia comentado no início, que a taxa Selic no momento é de 14,25 e a inflação medida pelo IPCA é de 9,70. Esses foram os dados que complementavam o exercício. Ok? Então agora sim nós vamos demonstrar como foi que obtemos essas respostas. Então vamos lá. Bom, pessoal,
Então, antes da gente entrar nos detalhes para resolver esse problema, vamos mostrar para vocês aqui o nosso grupo, né, no Facebook. Então, essa é a cara dele, aqui investimentos pessoais, você digitou aqui, ele vai entrar aqui, você então vai solicitar para participar. Como é um grupo novo, nós estamos aqui com 264 membros, estamos começando, ok? Então, você pede para participar, eu sou administrador e vou autorizar então o seu acesso. Aqui então, né? E conforme eu falei para vocês, está aqui a resposta e na parte inferior está aqui o nosso exercício, né? Então, exercício de fixação, você tem 20 mil para investir por 3 anos. Então, foi-lhe apresentado as seguintes opções. Opção 1, taxa Selic. Opção 2, né? Tesouro IPCA 2019 com taxa de 6%. Opção 3, Tesouro Pré 2019 com taxa de 12,5%. A quarta opção é LCI de 3 anos, 95% do CDI, e CDB de 3 anos com taxa de 110% do CDI. E algumas informações adicionais, né? A taxa Selic atual é de 14,25 ao ano, com tendência de queda. O IPCA, que é o índice de inflação oficial do país, de 9,70, com tendência de queda. A sua corretora não cobra taxa de administração, isso é muito bom. Você só pode escolher uma única alternativa dessas 5 que foram oferecidas. E a pergunta é a seguinte: em qual das opções acima você aplicaria e por quê? Então, você vai fazer esse exercício, você vai escolher, mas você precisa justificar a sua escolha. Então, você tem que fazer uma análise, você tem que estudar por que você está escolhendo essa opção. E em seguida nós postamos as respostas, né? Conforme a gente já falou na introdução. Aqui está, a melhor resposta foi a LCI com 12,21, a segunda o CDB com 12,01, a terceira Tesouro IPCA com 11,34, a quarta o Tesouro Selic com 11,01 e a quinta, né, a pior delas, o Tesouro Pré com 10,19. Agora, para a gente chegar nessas respostas, nós tivemos que adotar algumas premissas. Então, você precisa assumir alguns dados. Então, premissa é um risco que você assume, né? Uma incerteza que você assume para que você consiga resolver uma equação, ou um problema, ou uma dificuldade. Então, a primeira premissa que nós assumimos foi: segundo o relatório Focus, há uma expectativa que a Selic caia para próximo de 12 no final de 2017. Só para esclarecer, o relatório Focus é um documento publicado pelo Banco Central toda segunda-feira de manhã. O Banco Central conversa com os melhores analistas do mercado, geralmente os 100 melhores analistas, e faz um resumo do que esses analistas estão esperando do mercado. Então, e ele acompanha isso semanalmente. Toda semana ele vai nos mesmos analistas e publica esse relatório aí, que é chamado relatório Focus. Então, nesse último relatório, né, dessa semana, início de junho, eles apresentaram que no final de 2017 é esperado, né, esse grupo de analistas espera que a Selic seja reduzida para 12%. Como ela está hoje em 14,25%, ela não vai cair de uma vez para 12%. Então, ela vai geralmente caindo de 0,25 ou 0,5 a cada bimestre. Então, o Banco Central modifica a taxa Selic a cada bimestre. E a expectativa é que o governo comece a baixar a Selic. Ele só vai fazer isso se ele tiver certeza que a inflação está reduzindo. Porque enquanto ele não tiver sinais claros que a inflação está reduzindo, ele não vai mexer na taxa Selic, porque a taxa Selic é um remédio amargo que o governo utiliza para reduzir a inflação quando ela sobe e ele perde o controle, ok? Então ele já subiu a Selic até 14,25, ficou por um período e ele entende que com o movimento melhor do cenário político, essa taxa deve baixar e então a expectativa é que ela caia de 14,20 e venha para alguma coisa da ordem de 12% a 11% nesse período de 3 anos. Então, como ele não vem de uma vez, nós estamos assumindo, né, premissa que a Selic média dos 3 anos deverá ficar na casa de 13%.
Olha, é uma premissa. Vocês podem adotar premissas diferentes, mas para esse exercício eu achei coerente fazer uma média desses anos e desses 3 anos, e se tudo acontecer conforme está previsto, ela venha para 13. Um outro dado importante é o CDI, o Certificado de Depósito Interbancário. O CDI ele é derivado da Selic. Se a Selic vai baixar, automaticamente o CDI abaixa também. Ele geralmente é um pouquinho abaixo da taxa Selic. Então, se a Selic média ficar em 13, é provável que o CDI médio fique em torno de 12,85, 12,90. Importante, para quem não sabe o que é Selic, para quem não sabe o que é o CDI, eu tenho um vídeo aqui no canal chamado Investimentos Pessoais, que é um vídeo de uma palestra que eu realizei na FAAP, e aqui em São Paulo, e melhor, em São José dos Campos, e nessa palestra eu expliquei um por um esses indicadores econômicos, né? IPCA, INPC, CDI, Selic, e fui explicando para um. Então esse vídeo está disponível aqui no canal. Eu vou deixar aqui o link, você acesse esse vídeo caso você não saiba o que é Selic, o que é CDI. Então, estamos assumindo que a Selic vem para perto de 13 e que o CDI deve ficar aí em 12,85. Outro dado importante é o imposto de renda. Como nós estamos falando de um cenário de 3 anos, nós sabemos que o imposto de renda nas implicações financeiras ele é regressivo, começa em 22,5 e desce até 15. A partir do segundo ano ele é 15. Então, por isso, nós estamos assumindo aqui o IR de 15. Outra coisa importante é o IPCA, né? Nesse mesmo relatório Focus, a expectativa é que no final de 2016 o IPCA fique na casa de 7. E o governo tem a expectativa de trazer o IPCA, né, a inflação do país, para o centro da meta, né? Todo mundo sabe que o governo trabalha com uma meta de inflação, onde o centro é 4,5, uma banda superior de 6,5 e uma banda inferior de 2,5. Infelizmente, nós só conseguimos isso em alguns anos, lá no início do governo, depois nunca mais foi possível. Mas o governo tem a expectativa de trazer para 4,5, só que também ela não virá de uma vez, né? Hoje nós estamos com a inflação perto de 10% ao ano, né? O ano passado, 2015, foi de 10,67. A expectativa é que 2016 termine em 7, e se tudo der certo, 2017 termine em 6, depois em 5, depois em 4,5. Então, para isso, como eu estou partindo de 10 para chegar a 4,5, eu estou adotando, né? Estou assumindo para esse exercício que a nossa inflação, né, o nosso IPCA vai ficar em torno de 7, ok? Então, esse 7 sai da inflação e aqui a Selic para 13, que é a média dos 3 anos, e o 7 é a média dos 3 anos de inflação. Tudo mais constante, nós chegamos nesses resultados aqui, ok? Então, agora eu vou mostrar para vocês, numa planilha, como é que isso aconteceu. Essa aqui é uma planilha simples de Excel que nós vamos usar para demonstrar como obtivemos aqueles resultados, ok? Então aqui eu tenho aqui os índices, né? Selic, IPCA, CDI, Imposto de Renda, o Tesouro Selic, Tesouro IPCA 19, Tesouro Pré-19, LCI e CDB. Para quem não sabe o que é LCI, que eu não comentei ainda, LCI é letra de crédito imobiliário, que você adquire nos bancos, né? E o banco tem que direcionar esses recursos para o mercado imobiliário. E o CDB, né? Certificado de Débito Bancário, ele é um produto também vendido pelos bancos, e esse título, cada banco faz aquilo que achar melhor com ele e define a sua taxa, né? Então, quanto maior o banco, menor serão as taxas que eles vão oferecer. Quanto menor o banco, como ele tem dificuldade de recursos, ele paga uma taxa maior para que as pessoas aportem o recurso lá. Normalmente, uma LCI de banco grande, ela não chega a 90% do CDI. Os CDBs também, dificilmente ele chega perto de 100%. Só para você ter ideia, o Banco do Brasil, nessa semana, a LCI, como ela tem liquidez diária a partir de 3 meses, eles estavam oferecendo LCI a 0,7 do CDI. É muito ruim esse título. E os CDBs também aí na casa de
0,8, 0,85. Se você tem um pouquinho mais de recurso, aí, quando eu falo um pouquinho mais, é acima de 50 mil, 100 mil, eles pagam 0,88, 0,89 na LCI ou LCA e 0,9 no CDB, mas é muito difícil o Banco Grande oferecer essa taxa, por isso que eu fiz questão de colocar que nós estávamos falando de bancos pequenos. Em bancos pequenos você pode conseguir LCI de 100% e CDB de 120%. Normalmente a diferença entre uma LCI e um CDB é exatamente o imposto de renda, né? Ou seja, aqui 95, 15% de imposto de renda, porque o CDB tem IR e a LCI é isenta de IR, como nós já comentamos. Então, voltando aqui para o nosso exercício, nós assumimos então como premissa que a nossa Selic do período de 3 anos, né, nós estamos avaliando para 3 anos, que é um dado do nosso exercício, ela será uma Selic média anual de 13%. Assumimos também que o IPCA, né, a inflação oficial do país, a inflação média do período de 3 anos seriam de 7%. Assumimos que o CDI é muito perto da Selic, então para a Selic de 13, o CDI ele vai ser um pouquinho menor, então está dando aqui 12,87. Como é maior o prazo é de 3 anos, então o IR vai ser 15%, né? Considerando o IR regressivo, a partir de 2 anos ele é 15%. Então, o título Selic, ele segue a Selic, então o T-Selic é sempre a Selic do período, se a Selic média vai ser 13, o T-Selic vai trabalhar com essa Selic perto de 13. O Tesouro IPCA, que é um dado do nosso exercício, nós definimos que a taxa que ele ia pagar é 6%, e para o Tesouro Pré nós assumimos que a taxa também do dia da compra foi 12,5%. E a LCI 95, o CDB 110. Então, quando a gente faz as contas, é que as taxas que serão praticadas, que é a planilha Excel, né, quando eu aplico 0,99 de 13, ele me dá um CDI de 12,87, né? A fórmula está aqui, ó, multiplicando B4 por B2, né? Essa por essa, dá isso aqui. Aqui o LCI, se eu estou falando que o LCI é 95% do CDI e o meu CDI é 12, então 95% disso aqui está o meu CDI, olha, ver a forma, C4 vezes B9, né? Essa taxa aqui vezes essa aqui, então o CDI vai pagar uma taxa anual de 12,23, e aqui no CDB, ele é 110% do CDI. Se o CDI é 12,87, 110, 14,16, ok? Eu vou continuar aqui na planilha para ficar mais fácil, depois eu volto no Tesouro, porque aqui a planilha vai calcular diretamente os resultados do LCI e LCA. Então, se eu aplicar essa taxa LCI por 3, ele vai manter 12,23, certo? E porque a LCI, ele é um título isento de imposto de renda e isento de taxas, né? Algumas corretoras cobram uma taxa de administração, mas normalmente é uma taxa de R$ 5, R$ 10 ao ano, é muito baixa, na hora que você adquire. Normalmente a LCI é um título totalmente isento. Então, se a taxa LCI é 12,23, ele vai render 12,23 ao ano. Já o CDB, ele tem imposto de renda. Então, quando você compra um CDB de 14,16, aqui 110% do CDI, né? Lembrando que o CDI está aqui, 12,87, 110% disso deu 14,16. Como ele paga 15% de imposto de renda, então ele vai render 12,03% ao ano, ok? E aí depois eu volto aqui para completar. Para obter esse resultado líquido T-Selic, Selic IPCA e o Selic Pré, nós estamos usando aqui o simulador do site do Tesouro, aquele que nós já explicamos nos nossos vídeos anteriores, né? Simulação de Tesouro Selic, Tesouro IPCA, que vocês, se assistirem os vídeos aí, voltem aí nos vídeos anteriores, vocês poderão ver como é que se faz. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês como é que a gente faz isso, ok? Então vamos lá para a gente demonstrar como é que chegamos aqui na Selic de 11,01, no IPCA de 11,34 e no Tesouro Pré de 10,19. Então, aqui então está o nosso simulador aqui do Tesouro Direto, que vocês já conhecem, né? Se você ainda não viu, é só voltar no vídeo. Então nós vamos aqui simular, né? Então, lembrando, esse simulador, basta você entrar aqui em calcular a sua rentabilidade e ele aparece aqui a simulação. Então, nós vamos começar com o título Selic. Então, eu vou abrir aqui, nós vamos escolher aqui Tesouro Selic. Aqui na data da compra é dia 7/6, que nós estamos começando.
A data do vencimento do Tesouro Selic, se você não sabe, basta olhar aqui o título Selic 2021, é 1/3/2021. Então, 01/3/2021. O valor investido é 20 mil. A taxa do papel na compra, vamos usar aqui, está ali no site, é 0,03. A taxa de administração é 0, né? Nossa corretora não cobra. E a taxa Selic do período, que nós assumimos como premissa, é 13%. Então, dado isso aqui, nós iríamos calcular, mas na verdade nós vamos ter que fazer uma venda antecipada, porque 3 anos é 2019. Então, nós vamos clicar aqui em simulação de venda antecipada, né? Aí nós vamos colocar aqui a data da venda, né? Eu vou colocar o mesmo vencimento do Tesouro IPCA, que é 15/5/2019. E a taxa do papel vamos manter 0,3 igual que está aqui. E vamos calcular. Então, essa é a conta que eu fiz. Então, foi calculado o número de dias, o valor, a rentabilidade bruta, né? Todos os aqui o imposto, e aí 11,01. Né? Isso bate com o que nós temos lá na nossa planilha Excel. Então, foi daqui que nós tiramos a taxa do T-Selic. Agora, voltando aqui para o nosso simulador, nós vamos fazer agora para o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA, no nosso exercício, ele deu 11,34. Vamos ver como é que nós fizemos. Então, eu escolho aqui ter IPCA principal, né? Não vai confundir o IPCA com o juros semestral, é isso aqui. Aí ele pergunta qual a data da compra, é a mesma. Qual a data do vencimento? Agora não é. Esse aqui nós vamos colocar a data que vence, que é 15/5/2019. O valor investido é 20 mil. Taxa do papel na compra. Lembra do nosso exercício? Ele disse que é 6%. Né? Taxa de administração nós não temos. A taxa do IPCA. Lembra do IPCA que nós assumimos premissa que nesse período nós estamos esperando um IPCA de 7%? Então vamos colocar 7 aqui. E aí, esse aqui basta calcular, não precisa calcular a venda antecipada, né? Então, nesse caso aqui, eu vou limpar aqui. Né? Ele calculou e ele ofereceu aqui, rodamos tudo direitinho. Rentabilidade líquida ao ano, 11,34. Então, é o que está lá na nossa planilha. E agora a gente vai fazer a mesma simulação para o Tesouro Pré. Então, vamos mudar aqui para Tesouro Pré. Tesouro Pré-fixado. Lembrando que o Tesouro Pré, nós não temos a nossa data, o Tesouro Pré que está disponível para venda é o 2019 aqui, só que ele é de janeiro. Nós vamos manter aqui o 5 para ser coerente, embora não exista, né? Mas não se preocupem com esse exercício. Nós vamos manter a data aqui de vencimento como está. O valor investido é 20 mil. A taxa do papel ao ano, agora no Tesouro Pré, a taxa que nós temos aqui é 12,5. Tudo bem? E a taxa de administração é 0. Então, vamos calcular. E ele já fez as contas aqui e bateu com o que nós temos lá, né? Aqui está dando 10,54. Lá a gente tinha investido 10,19. Deixa eu ver o que está diferente aqui, né? 7/6. Tá, uma pequena diferença aqui. Eu talvez usei uma data diferente daqui. E então, tudo bem, a gente muda lá para 10,54, que foi o valor que apareceu aqui agora. Ok? Então, os títulos do Tesouro, nós usamos o simulador, que é uma maneira simples de você avaliar o seu investimento. Então, não tem nenhum segredo. Dúvidas, basta voltar no vídeo e nos vídeos anteriores e checar um por um. A gente explica, tem um passo a passo de como fazer esta simulação. Então, de volta aqui à nossa planilha Excel, vamos então ajustar o valor do Tesouro Pré, que lá deu 10,54 aqui. Então, vamos botar aqui 10,54 e as contas são ajustadas. Então, tudo bem. 11,01 T-Selic foi o resultado anual, né? Importante, resultado único anual. O Tesouro IPCA 11,34, o Tesouro Pré 10,54, LCI 12,23 veio aqui da planilha, né? 95% do CDI. E o CDB 12,03,
que é 110% do CDI. Ok. Dado isso, por que está amarelo aqui no CDI? Porque foi a nossa melhor taxa, né? Se vocês compararem aqui, o LCI foi o que deu o melhor rendimento anual. E é o que, por isso que o melhor resultado foi a LCI. E qual foi a pior? O Tesouro Pré, 10,54. Dada tudo em função desses dados que nós passamos no exercício e também em função das nossas premissas assumidas. Agora eu queria colocar para vocês o seguinte, nós estamos falando de um período de 3 anos. Observem que os valores, eles foram muito próximos, né? A diferença entre a menor e a maior foi perto de 1,6, 1,7 aqui de diferença entre o maior rendimento e esse. Num período curto, um período de 3 anos, observe que as diferenças, aqui eu deixei aqui o delta dinheiro aqui, observe, se eu tivesse, a minha referência é o LCI, né? O LCI foi o meu melhor resultado. Então, o pior resultado, que é o Tesouro Pré, você perderia, num montante de 20 mil, você deixaria de ganhar R$ 1.200 em 3 anos. Não é um valor muito alto. E se você vê em percentual, você teria um ganho a menos de 4,6% com relação ao seu melhor rendimento. Enquanto que os demais, né, T-Selic, TIPCA e o próprio CDB, a variação foi menor, né? O T-Selic foi de 3%, o T2, 2,4% e o CDB 0,5%. Então, por que é importante simular? Nós estamos falando de um período curto. Então, nesse período curto, eu diria para quem está começando, não fez investimento nenhum, não conhece o que é uma LCI, não conhece um CDB, não tem coragem de comprar um desses tipos de banco pequeno, por uma questão de segurança ou de comodidade, meu dinheiro está no Banco do Brasil, meu dinheiro está na Caixa Econômica, eu não quero ir para uma Sofisa, eu não quero ir para uma Isinvest, eu não quero entrar no Morama, no intermédio, um banco que eu não conheço para pegar uma taxa maior, porque eu ainda não tenho segurança. Então, eu sugiro para quem está começando, comece pela Selic. Observe que o T-Selic é aquele título do Tesouro que tem o menor risco. Então, nesse período para exercício, vocês vão perceber aqui, a diferença foi de R$ 900 a menos para um montante de 20 mil. Não tem muita diferença e você tem que fazer aqui uma coisa que a gente chama análise risco-retorno. Então, para eu conseguir uma taxa LCI bem maior, eu tenho que assumir um risco de um banco menor. Obviamente, esses bancos eles precisam estar garantidos lá pelo FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito, que nós já comentamos sobre ele, mas nos vídeos futuros nós falaremos mais, né? Que é um fundo criado pelos próprios bancos para evitar turbulência no mercado. Então, se esse banco, se ele falir, se ele quebrar, esse FGC cobre valores até 250 mil. Eu estou falando de 20 mil, então ele estaria coberto totalmente. Então, para quem começa, fazendo essa análise de risco-retorno, o T-Selic ele é um investimento de baixíssimo risco e que não estaria nenhum prejuízo. Se você já tem um pouquinho mais de experiência, você poderia entrar num Tesouro IPCA e ele teria uma desvantagem com relação ao LCI de R$ 600. E o Tesouro Pré, realmente, é aquela compra de tendência, para que esse título seja interessante, essa Selic precisaria cair muito. Nós fizemos assim, que começou em 14,25, caiu para deu uma Selic média de 13. Ela teria que ter uma Selic média de 10 para isso aqui ter alguma vantagem, né? Tem que cair muito. Agora, isso é um cenário de 3 anos. Agora, o que vocês querem ver, por isso que eu gosto muito de usar planilha, usar número, porque fica fácil das pessoas discernir, né? Entender as diferenças. Em 3 anos, quase não tem diferença. Agora, vamos mudar isso aqui para 10 anos. Observe o que acontece. Veja, em 10 anos, olha os valores. Eu não mexi na rentabilidade, continua as mesmas premissas, né? As 13% de Selic, inflação média de 7%, o CDI pagando nessa ordem. Olha o que aconteceu. Lembra aquele valorzinho pequeno? Já não é tão pequeno assim. Então, por quê? Esse é o efeito dos juros compostos.
Então, um juro ao ano de 11, se eu faço 10 anos, ele não vai ser 11 vezes 10. Ele dá 18 vezes mais, né? 17 vezes mais aqui. 184%. Olha só a diferença aqui da LCI para cá. Já começa a dar valores bem maiores. E se fosse 20 anos? Estou montando o fundo de aposentadoria. Olha a diferença para onde foi. Então, se você comprou um título de 20 anos e tivesse comprado um título pré-fixado dessa ordem, obviamente esses títulos não têm dessa ordem, mas digamos que houvesse, olha a diferença que daria, 50 mil reais. Aí começa a fazer diferença. Então, você, para prazos curtos, não faz muita diferença correr risco em busca de um pequeno detalhe, né? Agora, para períodos maiores, os números aumentam e aumentam significativamente. Aqui já está a diferença em 35%. Essa diferença aqui é sempre em relação ao melhor investimento que esse exercício propôs, né? Ele fica sendo a referência e os outros a variação. Isso aqui significa que esse título rende 35% a menos, esse 17% a menos com relação a esse 24% com relação a esse. Observe que o CDB, eles estão sempre muito próximos, né? Porque eu fiz uma proporção linear aqui. Mas são premissas para a gente exercitar. Vamos aumentar aqui para 30 anos. Você comprou um título lá para sua previdência privada, olha como aumenta bastante. Olha, isso aqui é o efeito perverso, né? O efeito de juros. Quando os juros a seu favor, é um benefício, juros compostos. Isso que aqui as pessoas pagam quando tem dívidas com juros compostos, né? É muito perverso. Então, ele te ajuda muito no investimento e te prejudica muito quando é financiamento, ok? Então, quando você aumenta o período, esses títulos precisam ser muito bem estudados. Para períodos curtos, não faz muito sentido. Então, esse aqui é um exercício simples de como você faz essa simulação. Outro, eu vou voltar aqui para 3 anos, né? Em 3 anos aqui, voltamos para o nosso início e vou fazer uma outra variação aqui. Nós assumimos uma Selic de 13. Observe que o CDI e o CDB, eles estão sempre atrelados à Selic, porque o CDI depende da Selic e LCI e CDB depende do CDI. Se eu mudar aqui para 12, olha o que acontece. Mudando para 12, observe que o LCI já não é a melhor. Observe que ficou um negativo aqui. No caso de 12, se a Selic for 12, o melhor título para 3 anos é o Tesouro IPCA. Então, no Tesouro IPCA, pagando taxas de 6%, quanto menor a Selic, melhor o seu ganho. Ele vai ganhar de todos os títulos. E nós estamos falando de 3 anos. Se eu mudar aqui agora para 10 anos, olha só a diferença. Ele continua melhor. Então, para ser coerente aqui, quando eu mudei a Selic, o T-Selic eu teria que mudar. Eu já deixei a conta feita, se a gente que 10 e 3. Quando eu mudo aqui para 12, eu teria que mudar aqui para 10 e 13. Aí, a T-Selic também, ele fica como sendo o pior resultado. Os outros não afetam porque o pré-fixado, a gente comprou a taxa, independe de Selic, independe de inflação, e o Tesouro Pré, ele depende do IPCA e não da Selic. Então, esse exercício é mais para que vocês percebam essas diferenças, ok? Então, cuidado, eu vou voltar aqui para 13 e vou voltar aqui para o nosso valor inicial, que era 11,01, para a gente ser coerente, aqui era 13. Perceberam a diferença, então? Se você não simula, se você não tem controle daquilo que você está fazendo, fica difícil você visualizar um horizonte, mesmo de 3 anos, que é um horizonte curto, né? E aí você acaba comprando por empolgação, comprando pela emoção. Você olha, não, mas está pagando 12. O importante, nós vamos falar nos vídeos futuros, que interessa para o investidor é o ganho real. O ganho real, que é esse resultado líquido. Líquido de imposto de renda, líquido de taxas. Isso aqui é que importa. E eu não entrei no detalhe aqui, mas o que interessa mesmo é o ganho líquido menos essa inflação aqui. Eu não vou entrar no detalhe aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou mostrar nos próximos vídeos
o que interessa para um investimento de longo prazo. Para 3 anos não faz muita diferença aqui, mas para longo, quando eu aumento esse período, esse PCA aqui faz toda a diferença. Tudo bem? Então, pessoal, era isso. Esses resultados, eles não foram chutados, eles foram obtidos a partir de uma simulação. E aqui vem aquela máxima de mercado, né? O que não pode ser medido, não pode ser controlado. Então, nada como uma planilha Excel, uma planilha simples, uma planilha muito fácil, você coloca os dados, você faz a simulação e aí você toma a sua decisão, ok? Vamos voltar agora para nossas conclusões finais aqui. Bom, pessoal, vocês observaram pelas respostas que a variação entre a melhor opção e a pior opção não passou da ordem de 1,5%. Ou seja, muitas vezes nós gastamos uma energia muito grande para um resultado não muito significativo. Obviamente, é importante você considerar o prazo. Nós estamos falando do horizonte de 3 anos, então isso é um horizonte de curto prazo para o investimento de renda fixa. Porém, se mudarmos os dados por 20 anos ou 30 anos, aí o cenário muda completamente, porque aí essa pequena diferença vai dar um resultado muito maior ou muito menor, dependendo de qual dos títulos você investe. Então, esse exercício serve também para isso. Para o curto prazo, não faz muita diferença se você optar por um ou por outro. No longo prazo, sim, isso vai fazer uma diferença muito grande, então você tem que ter uma noção mínima de planejamento. Por quanto tempo você pretende deixar o seu investimento, deixar o seu dinheiro aplicado. Então, todo investidor tem que ter uma noção de quando ele vai precisar desses recursos, ok? E qual é a finalidade desse investimento que ele está fazendo, ok? Então, essa é uma das coisas que a gente gostaria de mostrar para vocês e eu acho que vocês chegaram também a essa conclusão. Então, nós comentamos que dos títulos do Tesouro, o que tem o menor risco é o Tesouro Selic. E nesse exercício, ele ficou na 4ª posição. Então, muita gente fala, poxa vida, mas vocês recomendam o Tesouro Selic para quem está começando, mas ele acaba sendo o pior. Se vocês pensarem em termos de risco-retorno e de liquidez, eu entendo de maneira diferente. Eu entendo que, como o risco é muito baixo, para quem está começando, o retorno foi muito bom. Foi muito bom. Para que correr um risco maior para um retorno não tão significativo? Obviamente, com um horizonte maior, isso tudo muda. Por isso que é importante você ter a ideia de planejamento. Portanto, para quem está começando, eu reafirmo, o Tesouro Selic é o mais recomendado. À medida que você vai ganhando confiança, vai ganhando segurança, aí sim você parte para as estratégias um pouco mais arrojadas. Outra coisa que é importante, que eu, no exercício, citei LCI e CDB de bancos pequenos. Por quê? Num banco grande, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Brasil, vocês não vão conseguir essas taxas. As taxas desses bancos maiores, para a LCI, não passa de 0,8, 0,83 no máximo. Quando tem um pouquinho prazo maior, ele sobe para 0,85, 0,87, mas não passa disso. E aí muda completamente as contas. Tá? Nesse nosso exercício de 0,95, ela ficou interessante, mas se nós formos para o mundo normal, onde as pessoas, devido ao pouco conhecimento e também à falta de segurança, acabam deixando os seus dinheiros nos bancos grandes, né, em função da comodidade, as taxas oferecidas pelos bancos são pequenas. Aí vocês vão ver, vocês precisam fazer essas simulações para vocês enxergarem que investir dinheiro em LCI, CDB de banco grande não faz o menor sentido, ok? Então eu espero que vocês tenham percebido isso também. Nós vamos fazer outros exercícios, né? Depois eu vou dar uma provocada aqui para a gente trocar as taxas para vocês verem quão difícil ou
quão diferente é o resultado quando você não tem essas taxas. Então, no nosso exercício aqui, o LCI é de banco pequeno e médio, que tem o fundo garantidor de crédito para evitar o risco, que vocês acham aí, não é difícil de encontrar, né? Temos aí apps que já dão isso em tempo real para você, qual banco está oferecendo esses títulos. Porém, muitos investidores iniciantes, eu não recomendo que vá para esses. Por quê? Porque você vai ter o seu dinheiro aplicado, porém passando uma certa constrangimento ou algum medo, ficar preocupado. Então, essa preocupação talvez não vale a pena. Então, se você vai num banco grande, então talvez é melhor você ir para o título do Tesouro. Eu tenho certeza que você percebeu isso. O título do Tesouro vai te deixar bastante tranquilo e vai te entregar um resultado muito perto dos bancos menores e maior do que os bancos grandes estão te oferecendo. Porque esse era o objetivo do exercício, demonstrar com dados reais que as coisas não são complicadas, não são complexas e você mesmo pode tomar a sua decisão. Então, era isso que a gente queria mostrar nesse exercício. Espero que vocês tenham entendido. Se ficaram dúvidas, por favor, comente aqui, tente resolver, altere as taxas e veja o que acontece, sigam as nossas metodologias e vamos compartilhando, né? Comente, deixe a sua mensagem. Se você gostou, dá um like para a gente, compartilhe com os amigos. Não esqueça de visitar o nosso grupo fechado no Facebook. Ele é um grupo fechado, você vai ter que solicitar a sua inscrição. Sou eu, o administrador. Obviamente, nós vamos liberar, porque nós queremos que a nossa comunidade cresça e nós possamos crescer juntos. Esse é o objetivo desse treinamento Tesouro Direto na Prática, que já estamos há alguns meses praticando com resultados excelentes. Então, muito obrigado por ter ficado conosco até aqui e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!